Queridos irmãos, a primeira leitura recolhe as solenidades que Deus mandou convocar em Israel. Nessas solenidades, todo varão israelita deveria comparecer diante do Senhor com suas oblações, seus sacrifícios. Não se deveria apresentar a Ele de mãos vazias. Mas esses preceitos eram relativos apenas aos homens. Os homens de Israel deveriam comparecer diante do Senhor. Ao contrário, quando nós abrimos o Santo Evangelho, nós vemos Maria Santíssima acompanhando São José e o menino Jesus para a festa da Páscoa em Jerusalém. Ela que não estava obrigada estritamente a isso. Ela que poderia ter, de algum modo, se escondido por detrás da lei e ter dito: bom, só José está obrigado a ir à festa, só ele precisa percorrer essa distância imensa entre Nazaré e Jerusalém, eu ficarei em casa. Mas, assim como um amigo não se limita a fazer para o amigo apenas aquilo que é de justiça, mas procura agradar-lhe, procura ser generoso, procura dar-lhe mostras de atenção. É assim que as almas generosas servem a Deus. Elas não se limitam àquilo que é de justiça, mas elas excedem, elas vão além disso. Então, por exemplo, um católico deve ir à missa aos domingos, isso é de justiça. Deve fazer abstinência de carne às sextas-feiras, ou trocar por uma obra de piedade, isso é de justiça. Deve confessar-se ao menos uma vez por ano, isso é de justiça. Deve comungar ao menos na Páscoa da Ressurreição, isso é de justiça. Deve dar o dízimo segundo o costume, isso é de justiça. Mas uma alma generosa não se contenta com isso. Uma alma generosa procurará ir muitas vezes à Santa Missa, procurará comungar muitas vezes ao longo do ano, fervorosamente, procurará confessar-se diversas vezes, procurará fazer oração diariamente, não apenas de manhã e à noite, mas generosamente, reservando para Deus muito do seu tempo. Por quê? Porque uma alma generosa quer conhecer Cristo, quer ser amiga de Cristo. Nós vemos no Evangelho Jesus voltando para Nazaré, no meio daquela gente que conviveu com ele. E ao invés de aquela gente conhecê-lo de maneira mais íntima, as referências que essa gente tinha dele eram referências de terceiros. Ele é o filho do carpinteiro, sua mãe se chama Maria, os seus irmãos, isto é, os seus parentes, são Tiago, José, Simão, Judas, as suas irmãs moram conosco. Ou seja, as referências que eles têm de Cristo são todas indiretas.
passaram longos anos de sua vida ao lado do Deus encarnado sem conhecê-lo. Haverá desgraça maior do que essa? Ter vivido nos dias da encarnação, ter esbarrado com o próprio Deus feito homem e não conhecê-lo? O Evangelho diz que Jesus não fez ali nenhum milagre, ou Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Eles não sabiam quem ele era. Hoje nós celebramos a festa de São Pedro Crisólogo. Ele tem esse nome, Crisólogo, porque significa crisólogo, palavra de ouro, visto que ele era um grande pregador. Ele viveu num período antes do concílio de Calcedônia, portanto entre o terceiro e o quarto século, em que os bárbaros tinham invadido o império e começaram a semear um monte de heresias porque não conseguiram captar a doutrina do cristianismo. Então ensinavam coisas horríveis e cometiam erros, e ao mesmo tempo isso misturava com as confusões que eles faziam, incendiavam cidades, criavam revoltas e protestos. O imperador, na época, a sede do império era em Ravenna, tinha que negociar muitas vezes com eles para que eles parassem. E naquele período se espalhava uma doutrina chamada monofisismo, que dizia que Nosso Senhor tinha uma só natureza, e não duas, como nos ensina a fé católica. E ele, que era diácono, foi promovido a arcediago, quer dizer, arquidiácono, ao primeiro dos diáconos, aquele que administrava os tesouros, os recursos, era o tesoureiro da diocese de Ravenna. E depois foi nomeado bispo desse lugar. Pregou incansavelmente a verdade da fé católica, para que aqueles homens conhecessem Cristo. E conhecendo quem é Nosso Senhor, e a que ponto de generosidade ele chegou ao se encarnar, ou seja, ao assumir a natureza humana, pudessem de fato se entregar a Cristo. Porque o monofisismo é muito perigoso. Ele parece querer enaltecer Nosso Senhor, porque diz que não, ele não se rebaixou ao nível de assumir a natureza humana, mas ele absorveu a natureza humana na natureza divina. Ou ele, ao se encarnar, criou um terceiro tipo de natureza que não é nem humana nem divina, mas é híbrida. É um tipo de natureza desconhecida. Então parece que engrandece Nosso Senhor, mas na verdade não o engrandece, mas coloca uma espécie de mancha na sua entrega. Não, de fato, ele assumiu a nossa natureza humana, ele se fez homem, sem deixar de ser Deus. Ele chegou a esse ponto para que nós também, sem deixar de ser homens, possamos nos entregar de todo o nosso coração, possamos amá-lo com toda a nossa alma, possamos servi-lo com toda a generosidade, sem reservas, sem nenhum tipo de economia, sem nenhuma forma de mesquinharia para com ele. Queridos irmãos,
examinemo-nos. Será que nós não somos muito mesquinhos com Cristo? Será que nós não nos limitamos a cumprir alguns deveres frios para com Ele? Será que não é por isso que Ele não manifesta em nós o seu poder? Justamente porque nós o afunilamos, nós o limitamos pela nossa falta de fé, por não o conhecermos assim como Ele é. Peçamos ao nosso Senhor, pela intercessão de São Pedro Crisólogo, que nós jamais nos afastemos da verdadeira fé. Hoje, há muitos se afastando da verdadeira fé. E dizem que não, que para ser cristão você não precisa mais abandonar um pecado. Não, não é necessário. Você não precisa mais deixar aquilo que você gosta, não é necessário fazer sacrifício, não é necessário se negar, não é necessário renunciar, não precisa fazer penitência, não precisa nenhum tipo de mortificação, o importante é ser feliz, o bom é você fazer aquilo que te dá gosto. Há muita gente ensinando essas coisas. Ou seja, ensinando-nos a não abandonarmos a nossa posição para servirmos Deus de verdade, assim como Ele fez, abandonando a sua própria glória e considerando o nosso bem de uma maneira tão extraordinária, como se o nosso bem fosse para Ele mais importante que o bem dele mesmo. Abraçando todas as cruzes, todos os sacrifícios, todas as dores, só para nos resgatar do inferno e nos levar ao paraíso. Que São Pedro Crisólogo interceda por nós e que nós possamos proclamar essa nossa fé com toda a ousadia do nosso coração, sem negociarmos minimamente nenhum dos seus princípios.